E aí, gente, tudo certo? Pessoal, a gente recebeu uma pergunta que a gente ficou... Na verdade, foi uma pergunta barra uma história familiar que deu pra gente o motivo da gente gravar esse vídeo, que nós vamos falar sobre doenças raras familiares, que são chamadas de doenças autossômicas recessivas. Eu vou explicar algumas coisas nesse vídeo, vou falar um pouco de quais são elas, então os tópicos que eu vou falar no vídeo. Então, o que são essas doenças? Segundo, quais são as principais doenças? E a terceira, como que ela acontece, como que se adquire. Na verdade, não é uma coisa que você pega na população, então são doenças familiares, como eu falei para vocês. Mas esses três tópicos serão abordados no vídeo de hoje. Se você conhece alguém que teve uma doença rara, esse vídeo pode ajudar, tá bom? Pessoal, considere se inscrever no canal. Eu queria que todo mundo aqui que estiver assistindo esse vídeo, que conhecer uma doença rara, a gente está mapeando essas doenças, escreve aqui embaixo pra gente. Qual doença que vocês conhecem, que estão aí na família de vocês, se existe algum tratamento que a medicina reprodutiva pode ajudar, e a gente vai respondendo para todo mundo que comentar. Então, fala aqui com a gente, se inscreve no canal, pessoal, considera se inscrever fazer parte da nossa comunidade e bora pro vídeo. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui explicando, acho que o primeiro ponto é o que são, e basicamente vocês vão ver que como se adquire vai estar um pouco nessa explicação também. Mas o que são doenças autossômicas recessivas? Então vamos dar essa pausa. Basicamente a gente tem alguns cromossomos, quem conhece a espécie humana, quem estuda biologia da espécie humana sabe que a espécie humana tem 46 cromossomos. Basicamente esses cromossomos eles vêm em pares, né? A gente tem 23 cromossomos efetivos, basicamente no total são 46, e 23 desses cromossomos a gente recebeu da nossa mãe, e 23 cromossomos a gente recebeu do nosso pai. Então imagina que a gente tem um óvulo com 23 cromossomos, a gente tem um espermatozoide com 23 cromossomos, formando ali uma espécie humana, um novo ser humano, um novo bebê. Beleza? Bom, e o interessante é que cada um desses cromossomos, eles estão presentes nos dois, né, tanto no nosso pai e na nossa mãe, e a gente dá número para esses cromossomos de 1 a 23. Imagina que esse número, o número 1, por exemplo, é o maior cromossomo que tem, número 2, número 3, assim por diante, até chegar no cromossomo 22, que são esses que a gente vai basicamente comentar aqui, e existe o cromossomo sexual, que é o 23, que também é um outro par, um que a gente recebe da nossa mãe, um que a gente recebe do nosso pai. Bom, beleza. Então a gente tem dois cromossomos número 1, dois cromossomos número 2, dois cromossomos número 3, assim por diante. Esses 44 primeiros cromossomos são chamados de cromossomos autossômicos, ou seja, são doenças que são cromossomos que não são cromossomos sexuais, são 44 cromossomos e a gente tem os dois que completam os 46 para formar a espécie humana. Beleza. Bom, essa é a primeira pausa que eu queria dar. Eu queria explicar que são esses 46 cromossomos e quem são eles. A segunda pausa que eu queria dar, existe uma regra que a gente aprende no colégio, não sei se vocês lembram dessa regra, que é a regra mendeliana, que são as heranças genéticas mendelianas. Ele foi a pessoa que descreveu através de uma série de exemplos ali, sem conhecer DNA, sem conhecer o que a gente conhece hoje. Ele conseguiu descrever heranças hereditárias através de replicação de moscas, através de casca de ervilha. Então tem quem conhece um pouco dessa descrição. Quem estudou medicina conhece a fundo, infelizmente a gente conhece a fundo na doença ali na genética, que a gente aprende na faculdade, genética clínica, mas no colégio a gente aprende um pouco dessas heranças. Bom, o que o Mendel falou? Ele falou que existem heranças que estão ligadas aos genes, e existem doenças ligadas a essas heranças. Então, basicamente ele foi a primeira pessoa que falou que quando você tem os dois genes alterados, você pode desenvolver uma doença. Essas doenças a gente chama de recessivas, ou seja, você só expressa a doença quando você tem os dois genes alterados. As doenças podem ser dominantes, as heranças podem ser dominantes, ou seja, se você tiver qualquer um desses dois genes alterados, você já expressa a doença, tá bom? Imagina que uma doença ela é determinada e diagnosticada com um gene único. Quando você tem um gene único, que são as doenças monogênicas, elas respeitam a primeira lei de Mendel, que a gente chama, que basicamente existe uma proporção ali exata do risco de ter esta doença. Então, basicamente, se for uma doença monogênica, a gente tem um gene que determina aquela doença, você tem 25% de chance de ter a doença quando você tem os dois genes alterados. Ela é uma doença autossômica recessiva. E você tem 75% de chance de ter a doença se a doença for uma doença autossômica dominante. Bom, Luiz, qual que é a diferença entre as duas? As recessivas, então, a gente já explicou, estão nesses 44 cromossomos. As dominantes, se você tiver qualquer gene alterado, você vai ter a doença.
As recessivas você pode ter os dois, você tem que ter os dois genes alterados para ter a doença. Beleza, então a gente já explicou algumas coisas. Eu sei que é complicado o que eu estou falando, para mim é simples, porque a gente estuda esse assunto inúmeras vezes, a gente fala desse assunto no dia a dia. Mas se você teve dúvida, pausa, volta um pouquinho. E se você ainda ficou com dúvida, me fala que eu faço um desenhinho para você, gravo um shorts aqui no YouTube. Então se você ficou com dúvida, põe aqui, Luiz, não entendi nada do que você falou, faz um desenho para mim aí, eu faço para vocês, explico de novo, beleza? Bom, qual que é o detalhe? Existem muitas pessoas neste grupo de doenças autossômicas recessivas que são portadores sãos, ou seja, são pessoas que são em heterozigose, ou seja, tem um gene normal e um gene alterado, e isso não é o suficiente para ele desenvolver a doença, e a gente vive normalmente com essas doenças na população. Então, as doenças autossômicas monogênicas, autossômicas recessivas, ou seja, doenças que são determinadas por um gene só, que estão presentes nesses 44 cromossomos, que são recessivas, ou seja, só desenvolve quando você tem os dois genes, existem vários genes desse na população. Bom, e como que acontece a doença então? Segundo ponto, como que ele adquire, e depois a gente vai falar das principais doenças, e aí a gente segue em frente. Bom, como que adquire essa doença? Então, vamos lá. Imagina que você tem uma doença, então, de novo, vou usar a doença de um gene só, para ficar mais simples, existem várias doenças monogênicas, mas basicamente uma doença monogênica você pode ter alguém na população que tem uma parte do gene que é não alterado e uma parte do gene alterado. E lembra que a gente sempre recebe um gene do nosso pai e um gene da nossa mãe. Se você tiver um alterado e um normal, você é um portador são, você não tem essa doença. Imagina que todo mundo tem uma porcentagem desses genes alterados na população e que você vai casar com alguém, você vai encontrar alguém na população que também é portador daquele mesmo gene. Bom, quando dois heterozigosos, pessoas que têm um gene alterado em heterozigose, se casam, eu tinha um professor de genética que falava que as coisas, os riscos realmente começavam. Porque pessoas em heterozigose que se conhecem, que são portadores do gene, vão ter 25% de chance de ter um filho que estão carregando aqueles dois genes alterados. E aí a doença acontece, as doenças autossômicas recessivas acontecem quando uma pessoa nasce recebendo esses dois genes alterados, um do pai e um da mãe. Ou seja, tem toda uma estatística por trás que protege a população desses genes alterados, né? Você precisa que seu pai seja carregador desses genes, você precisa que sua mãe seja carregadora desses genes, e ainda você ainda tem 75% de chance de não ter e 25% de chance de ter. Ou seja, não é simples, por isso que são doenças raras na população, mas por incrível que pareça, elas acontecem e acontecem de verdade. A gente sempre brinca que pessoas que têm as doenças, para ela é 100%, porque basicamente aconteceu com ela, não tem retorno, tá bom? Como blindar então? Basicamente a medicina fala um pouco disso, evitar que você encontre pessoas da mesma grupo familiar ou do mesmo grupo próximo ali, porque se você encontra pessoas como primos, assim por diante, existe uma chance bem maior de você encontrar este gene na prole, ou seja, dois primos que se casam, duas pessoas que se casam aqui são familiares, podem encontrar esse gene na família, esse gene pode passar de uma geração para outra. Beleza? Bom, Luiz, dá alguns exemplos dessas doenças monogênicas. Olha que interessante, o albinismo, os albinos, você já conseguem ver várias pessoas aí na população que são albinas. Separei alguns outros casos aqui, a fenilcetanúria, olha que interessante. Lembra que quando você toma uma Coca-Cola, se você lê na Coca-Cola, lá contém fenilamina, né, que é o aminoácido ali da Coca-Cola. Se você não tiver a enzima que quebra essa fenilcetanúria, esse aminoácido, você vai conter ali dentro do corpo e você vai ter doença. Simplesmente por a falta de uma enzima. Essa doença é super rara, mas pode acontecer. E essa doença também encontra-se ali no teste do pezinho. Quem sabe esse teste que a gente faz ali na maternidade tem algumas doenças próprias. Se vocês quiserem que depois eu grave um vídeo só falando sobre teste do pezinho, me fala aqui que eu gravo para vocês, beleza? Quais são as doenças que se pegam ali no teste do pezinho. E tem uma que é muito emblemática, que é a fibrose cística. É tema até de livro, é tema de vídeo, de filme, né? Pessoas que se apaixonam ali com fibrose cística que não podem se encontrar. A fibrose cística é uma doença super rara também, que mexe basicamente nas secreções, no suor, nas secreções do trato gastrointestinal e basicamente na produção de muco pulmonar. Então essa doença deixa um muco espesso, que faz com que a pessoa tenha ali pneumonia de repetição e acaba tendo insuficiência respiratória, acaba falecendo precocemente com este problema. Beleza?
E o último ponto, que acho que é um bônus nosso aqui, 3 pontos que eu falei inicial e mais um bônus. O que fazer, como tratar isso, como apagar isso na população. É muito difícil descobrir no primeiro caso, né? As famílias não sabem que estão com aquele gene alterado e você tem uma criança que nasce com aquele problema. Como resolver? Bom, aí entra a reprodução humana. A reprodução humana corrige esses problemas. Basicamente não corrige, mas a gente consegue pesquisar no embrião se o embrião vai ser um portador são ou se o embrião vai ter aquele problema. Na grande maioria das vezes isso é possível, algumas vezes quando o gene é muito pequeno não é possível, mas na maioria das vezes isso é possível, você pesquisa nos embriões. E aí você tem uma opção, por exemplo, de transferir um embrião que não carreia o gene ou que carreia o gene, mas não vai ter nenhuma doença, não vai ter nenhum problema, porque as doenças são autossômicas recessivas. Beleza? Então a reprodução humana realmente resolve. Dificilmente a gente consegue fazer na população sem conhecer que essa doença está presente. Na maioria das vezes essas doenças dão sintoma, então você só descobre quando realmente a paciente tem o portador são, ele não tem sintoma nenhum. Então é uma alteração gênica invisível na população. Pessoal, espero ter deixado o tema simples. Eu sei que não é um tema simples, nas doenças autossômicas recessivas não é um tema simples, mas eu espero ter deixado mais tranquilo. Pausa o vídeo aqui, eu separei algumas estatísticas para falar dessas doenças, acho que não faz sentido, eu preferi explicar um pouquinho mais sobre uma dessas doenças. Se isso te ajudou de alguma forma, ou te ajudou, ou vai ajudar alguém que você conhece, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, ativa as notificações, deixa comentário, faz parte da nossa comunidade e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.